Vira para alguém do seu lado, cumprimenta com a graça e paz aí, pergunta se está bem, dá um sorriso aí. Aleluia. Esse clima seco é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Que a garganta fica ruim. Vamos fazer uma oração, irmãos? Quem está sentindo a presença de Deus aí? Amém? É importante sentir a presença de Deus. Curva sua cabeça, em nome de Jesus. Vamos orar nessa palavra. Pai, nós queremos essa noite ouvir uma palavra que fale no nosso coração de forma perceptível. Queremos pedir ao Senhor que toda distração, tudo aquilo que rouba a nossa paz nesse momento, possa cair por terra. Que todo bloqueio mental, tudo aquilo que impede de entender a Tua palavra também possa cair por terra. Nós queremos nesse momento aprofundar um pouco mais a Tua palavra, reter um pouco de conhecimento, para fazermos uma aplicação no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém e amém, para a glória de Deus Pai. 7 horas no prego. Meus amados, eu queria trazer uma palavra para vocês hoje, que o Senhor colocou no meu coração. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler com você esse texto aqui e quero fazer um pensamento em cima dele, depois a gente tirar algumas conclusões para que possamos aplicar aqui na ministração de hoje. Eclesiastes capítulo 1, versículo de número 9. É um livro que Salomão já está mais velho, né? Já provou de mulher, já provou de bebida, de comida, e ele agora está na sua experiência de vida já lá em cima, elevada. Ele está velho, e ele vai dizer isso aí no capítulo 1, versículo 9. O que foi, e o que há de ser, e o que se fez, isso tornará a fazer. O que foi, o que há de ser, o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada, pois, novo debaixo do sol. Essa é a conclusão que ele chega, de acordo com a visão dele aqui no texto. Pegando com base esse texto de Salomão, eu queria te levar um pensamento, para que nós possamos aprender algo aqui hoje nessa noite. É de saber dos irmãos que todo o conhecimento, inteligência, intelectualidade antiga, ela advém dos gregos. Então o pensamento, a ideia, a concatenação de posicionamentos é de um pensamento grego. Nós vivemos um período passado chamado período greco-romano, período em que a Grécia tem o pensamento, as ideias, as visões, mas a força ativa era romana. Não sei se você sabe, por um tempo a Grécia dominou todo o esfero do mundo. Só que os romanos, como é um povo mais forte, é militar, eles tinham mais força e acabaram conseguindo tomar o poder da Grécia. E aí o que acontece? Os romanos, como não tinham essa inteligência natural, eles deixaram que a língua, o pensamento, as ideias fossem gregas, e eles dominavam isso. Por isso que o período chama período greco, fala comigo, greco-romano. Pronto. Período chamado greco-romano. Então nós sabemos que todo pensamento e ideia, no começo era baseado em uma função só. Qual que era? Em mito. Fala comigo assim, mito. Tudo era baseado no mito. Aí você tem um mito da caverna de Platão, você tem diversos mitos que os gregos, eles pensavam. Isso eu falo antes do período pré-socrático, antes de Sócrates. Até que um dia, um homem chamado Tales de Mileto, ele começou a questionar os mitos que existiam. Ele começa então a pensar. Antigamente tinha um pensamento que quando vinha um raio muito forte, era Zeus ficando irado e jogando o raio sobre os mortais. Quando havia trovão muito forte, pensava-se que era Thor batendo o seu martelo, e assim por diante. Situações aconteciam que eram mitos, e eles acreditavam que era uma ação impelida a um Deus, a uma divindade, uma revolta, uma raiva, até que alguém começa a pensar e questionar, Juninho, mas por que quando dá um raio, tem que ser Zeus jogando raio nos mortais? Por que quando bate um trovão lá, é Thor nervoso batendo o seu martelo? Então Tales de Mileto, ele começa a pensar e a questionar algumas coisas. Depois você vai ver que Heráclito de Éfeso também, um outro filósofo, ele também faz parte desse pensamento.
ele começa a questionar algumas coisas, até que perde-se a ideia do mito, e começa a surgir então os pensadores como Sócrates, como Platão, e assim por diante. Tanto que Sócrates destaca tanto que o período antes de Sócrates é período pré-socrático e depois pós-socrático. O que isso tem a ver com a ministração? Tem tudo a ver. É uma construção de ideia que eu quero trazer para vocês aqui hoje, e eu queria que você entendesse desde o começo o porquê que eu estou dizendo isso aqui. Então o que acontece? Alguns homens começaram a pensar e a questionar algumas coisas, e isso traz mudança. Fala pensamento, mais forte, pensamento traz mudança. A pessoa que está pensando em casar, ou pensando em namorar, ou pensando em comprar uma casa, em algum momento ela parou e fez o quê? Pensou. Então tudo é advém de um pensamento. As suas crenças é advém de um pensamento. Tudo é baseado em um pensamento, e através do pensamento você vai construindo então ideias, você vai tomando posições, posicionamentos. Você abriu a barbearia, você pensou um dia: eu vou ganhar dinheiro mexendo com o cabelo. O Denner mexeu com van, porque um dia ele pensou: vou ganhar dinheiro mexendo com van. Deu para entender? Tudo é advindo de um pensamento. Quem está me entendendo, irmãos? Tanto crenças positivas ou negativas é advindo de um pensamento. O que acontece é que eu quero ler com você um texto de 1 Samuel capítulo 15, e eu vou demandar de um tempo para ler esse texto, que é importante eu ler com você, para a gente construir aqui um pensamento sólido, porque é importante eu estar falando com você e você conferindo se de fato o que eu estou falando é bíblico. Então 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, vai narrar a história de um homem chamado Saul. Quero que você entenda, enquanto você vai abrindo, que antigamente, sobre o povo de Israel, que é o povo escolhido por Deus, existia uma vontade de Deus para o povo. O que era a vontade de Deus para o povo? Que tivesse apenas juízes governando a nação de Israel. Essa era a vontade de Deus para o povo. Mas como Deus é um Deus que Ele permite você ou as nações tomarem as suas próprias decisões, Deus então permite Israel, que estava querendo comparar com as outras nações, constituir um próprio rei. Então entenda uma coisa: Israel é um povo selecionado da parte de Deus, mas eles tinham um pensamento de querer ser parecido com os demais reinos, e eles então pedem para que elegesse então um rei sobre eles. E o que acontece é que de fato Deus fala com Samuel que essa não era a vontade dele, mas que respeitava. Estou aqui parafraseando para vocês entenderem de uma forma bem simples, tá? E aí, nisso, um dia, quando Samuel está começando, como Samuel é profeta, e está começando a interceder sobre o povo em relação a essa vontade, e Deus fala com Samuel que não queria, mas respeitando a vontade do povo, Deus permite. Diz que nesse intervalo, porque as coisas acontecem tudo junto, nós estamos aqui, pode estar acontecendo uma guerra em outro país, está vendo? É tudo junto acontecendo. A gente tem essa mania de separar e fragmentar situações, mas não é, está tudo acontecendo. E aí o que acontece é que Saul, que nem conhecia Samuel, o profeta Samuel, o pai dele perde uma mula, e aí ele vai atrás dessa mula, e acaba que nesse intervalo ele consegue ter contato com o profeta Samuel. E Saul é um cara muito bonito, de aparência formosa, diz a Bíblia, majestoso. A Bíblia fala que ele tem até os ombros largos, então era um cara assim bonitão mesmo. E o povo, como o povo gosta mais de quê? De superficial aparência, fala: cara, esse cara aqui é o cara ideal para poder liderar. Porque a gente é mestre em achar que a aparência é o fundamental. Sim ou não, queridos? A gente bate o olho, vê alguém totalmente cortês, educado, e fala: nossa, essa pessoa aí é maravilhosa, mas quando chega em casa é o Satanás. Aí você vê outra cara fechada e fala: essa pessoa não vale nada. Aí quando vai conversar, é totalmente diferente do que a gente pensou. É assim ou não é? Quem aqui já quebrou a cara assim? Julgar precipitadamente e não tem nada a ver com aquilo que você pensou. Pois é, assim também foi o povo. Viu Saul totalmente formoso, bonito, com cara de guerreiro, e falou: esse cara aqui é o cara para ser rei sobre Israel. É Deus enviando esse moço para nós. E assim Saul aceitou o convite. Começou então a tomar a atitude de ser o rei sobre Israel, mesmo contra a vontade de Deus, porque era a vontade do povo. Agora entra numa parte interessante. Samuel então consagra ali Saul, ele se torna o rei, e o tempo vai andando. E eu quero ler com você agora o capítulo 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Diz o seguinte: eu vou ler com você, depois eu explico os pontos mais importantes
para que a gente possa aprender algo. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Isso aqui é o profeta falando sobre a situação que aconteceu. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Ameleque pelo que fez a Israel. Por quê? Porque ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois agora, e fere a Ameleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada, fala comigo, fala comigo mais forte, e nada lhe poupes. A ordem é simples, é para você acabar com tudo. Não quero que você poupa nada. Essa foi a ordem do Senhor para Saul em relação a Ameleque. Vai agora, pois, e fere Ameleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Versículo 4: Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Versículo 5: chegando, pois, Saul à cidade de Ameleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para eu não vos destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sul, que está de fronte do Egito. Tomou vivo quem, queridos? Agag, rei dos amalequitas. E qual foi a ordem? Qual foi a ordem dada por Deus? Mata tudo. Porém, a todo o povo destruiu ao fio de espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Versículo 10: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, simultaneamente acontecendo, olha para você ver: arrependo-me. Fala comigo assim: arrependo-me. Talvez você lendo esse texto e vendo essa expressão, há em você uma confusão de entender, parecendo que Deus está arrependido de alguma coisa. E a gente sabe que Deus não pode se arrepender, porque Ele não pode voltar atrás da sua palavra. Eu quero que você entenda algo muito simples sobre isso aqui. Quando a Bíblia falar as mãos, os pés, os dedos de Deus, não quer dizer na linguagem de figura, na linguagem figurativa, porque Deus é espírito, Deus não tem pé, anjo não tem asa. Deu para entender? É uma figura de linguagem para que homens possam entender aquilo que está escrito, porque a Bíblia foi escrita para que homens possam entender, não na linguagem angelical. Quem entendeu? Então, quando fala aqui, Deus arrependeu, é a mesma coisa de Deus entristeceu por ver Saul desobedecendo. Ficou claro isso? Então vamos voltar lá. Qual capítulo que eu parei? Perdi aqui. 7? 11. Obrigado. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, ou seja, ficou triste, e toda noite clamou ao Senhor. Versículo 12: madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que eu ouço? Respondeu Saul: de Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o teu Deus. O resto, porém, nós destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, eu te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: pode falar. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele?
Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Ameleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor o teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Fala assim comigo: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e cultos a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Então disse Saul a Samuel: eu pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para si, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: olha que interessante, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Bom, vamos entender esse texto aqui. Esse texto é uma continuidade do que eu falei um pouco mais cedo. Saul está como rei sobre Israel, e o que acontece é que Deus dá uma ordem para Saul através do profeta Samuel, porque antes Deus não falava através praticamente de escritos, falava, só que não tinha tanto acesso a escritos, então tinha profeta como boca de Deus para falar ao povo. E o que acontece é que Samuel está como profeta de Israel, para ser aquele cara que recebe de Deus o recado e entrega para o povo, entrega para o responsável, para que ele cumprisse a vontade de Deus. E o que acontece é que Saul recebe de Samuel uma ordem através do Senhor para ir e acabar com tudo. Chegando lá, acredito eu, Saul ele cresce o olho em ver as ovelhas, os gados, em ver tudo aquilo que aquele povo tinha e era valioso naquele tempo. E aí o texto diz que Samuel fica totalmente incomodado a noite toda, a ponto de nem dormir direito, porque pela madrugada ele já acorda e vai atrás de Saul para trazer um recado da parte de Deus. E aí quando Samuel chega, porque ele já sabia, porque Deus já havia avisado para ele, ele escuta um barulho de gado lá, balido de ovelha, e ele faz uma pergunta, que é a pergunta chave, é a pergunta assim de arrependimento para Saul naquele momento. E ele pergunta para Saul: Saul, engraçado, cara, você foi lá acabar com os amalequitas e Deus te deu uma ordem, qual que era? Acabar? Eu estou ouvindo barulho de ovelha, balido de ovelha, de boi, barulhando no seu quintal, e que é isso? O que ele deveria ter feito naquele momento? Ter arrependido. Ô profeta Samuel, é verdade mesmo, eu pisei na bola, mas eu estou arrependido. O que ele faz? Ele terceiriza a culpa. Sabe o que é, Samuel? Foi o seguinte: foi o povo que foi comigo que poupou aqueles animais. E deixa eu te falar com você mais, Samuel, o nosso desejo maior não foi nem interesse nos gados, não estava olhando isso não. O nosso maior interesse foi porque a gente viu que poderia fazer uma oferta de sacrifício ao seu Deus. Olha que interessante, aqui revela algo profundo, aqui revela a falha do caráter de Saul, porque ele refere o Deus dele como o Deus de quem? De quem? De Samuel, o seu Deus, não meu Deus. Ele tinha que incluir ele também. Se era Deus dele, tinha que o quê? Incluir também na conversa. E aí o que acontece? Samuel então fala para ele um recado interessante: ó, Saul, te dei para você uma ordem, falei o que você deveria ter feito, você não cumpriu aquilo que eu te mandei através de Deus, e hoje Deus acaba de tirar você o seu reinado e vai dar para outra pessoa. E ele fica, não é arrependido, ele fica com remorso, porque arrependimento traz transformação. Fala comigo: arrependimento traz transformação. E ele não mudou, ele ficou com remorso do resultado que deu, ele não mudou.
É um cara que conhece, teve experiência com Deus, mas o seu comportamento ainda é um comportamento de alguém que parece que nunca ouviu nada sobre Deus. E aí, o texto diz que Saul põe a mão no manto de Samuel, quando Samuel dá o recado dizendo que Deus havia tirado ele do reinado e posto outro, e ele acaba arrancando a roupa, uma parte da orla do manto. E aí o profeta Samuel parafraseia: assim como você acabou de tirar um pedaço do meu manto, Deus acabou de tirar o reinado de Israel das suas mãos e passou para outra pessoa. O que isso tem a ver com o que eu disse mais cedo? O que faltou em Saul? Fala comigo assim: arrependimento, reflexão. Eu disse para você que os gregos lá começaram o quê? A pensar, a refletir. Foi o que faltou em Saul. Saul comete uma gafe, um erro, e o que faltou foi: cara, eu errei mesmo. Fazer da maneira que Davi fez. Lembra quando Davi pega a mulher do cara lá, mata, estupra, acaba com tudo, arruma aquela confusão toda, aquele trem todo. Depois que ele faz, quando o Senhor chega para ele através do profeta Natan, ele o quê? Ele o quê? Arrepende, ele se humilha, ele volta atrás. Saul não. E é tão interessante que nós vamos ver na prática que Saul não se arrependeu, ou seja, ele não refletiu. Vai comigo em 1 Samuel capítulo 28. Quem está entendendo? Faz parte de uma construção de ideia. Calma que vamos chegar lá. 1 Samuel capítulo 28, versículo 1. Olha que interessante. Esse texto agora é continuidade, porque quando Deus dá um recado dizendo que Saul iria sair do seu reinado, não quer dizer que aconteceu assim, ó, Deus falou hoje, amanhã aconteceu. Demorou-se o quê? Um tempo. Quando um prefeito vai assumir uma posição, não demora até janeiro para o outro assumir? É a mesma coisa, tem uma organização aqui acontecendo. 1 Samuel 28, versículo 1 diz o seguinte: sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Davi ainda está trabalhando para Saul ainda, tá? Davi não está como rei aqui ainda não. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quando pode o teu servo fazer. Diz Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado, fala comigo assim, os médiuns. Cara, presta atenção. Saul foi o cara usado por Deus para tirar os médiuns que estavam ali ao entorno de Israel. Agora diz o texto que Saul está o quê? Trazendo de volta os médiuns para um território que ele havia tirado. Olha para você ver que loucura que Saul está cometendo. Qual versículo eu parei? Cadê? 3. As letrinhas pequenas aqui. Já Samuel era morto em todo Israel, e o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Olha o versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja uma médium, para que me encontre com ela e eu a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, fala comigo, Saul disfarçou-se. Porque não adianta, se você serve a Deus, você tem a aparência de quem serve a Deus. Tem cheiro, tem jeito, tem comportamento, tem ditado de crente. Você erra de vez em quando, você vai dar bom dia, você fala graça e paz. Saul fez o quê? Ele eliminou a sua aparência e vestiu uma outra roupagem, fingindo ser quem ele não era. Para o quê? Ir consultar um médium. Cara, presta atenção. É totalmente o oposto. Não, é discrepante. Uma coisa é o cara desviar, uma coisa é o cara deixar de ir na igreja,
Outra coisa é o cara conhecer a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, profetizar como um profeta de Deus, que em alguns momentos ele profetiza, e agora ele consultar o quê? Necromante, um médium. Não, isso aqui não tem. Isso aqui não, isso aqui não. Isso aqui já é o absurdo. É totalmente o oposto. É a luz contra as trevas. Você está na luz aqui e abandonar a luz e ir para as trevas sem nenhum receio. Versículo 8: Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço que te me adivinhes pela necromância. Eu queria ver a cara de Saul fazendo isso aqui, cara, que é a mesma coisa de alguém que serve a Deus e não funciona, não rola. E me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e os adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor. O cara jura. O cara vai jurar para necromante no nome de quem? Cara, que loucura. Como é que você usa o nome de Deus para jurar para um necromante que você não vai matar? Vamos lá, a gente assusta com esse texto. Quem já viu esse texto na Bíblia aqui? Levanta a mão para me ver. Poucas pessoas, está vendo? É um texto pouco lido. Então Saul lhe jurou, vergonha na cara, passou longe, pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Ou seja, quem que eu vou tirar dos mortos para trazer para cá? Respondeu ele: faz-me subir quem, queridos? Samuel, que era o profeta. Versículo 12: vendo a mulher a Samuel, e aqui é mentira, tá? O irmão mais cedo me perguntou sobre isso aqui. Não tem como, irmãos, depois que a pessoa morre, não tem como voltar dos mortos, tá bom? É só uma aplicação do texto para você entender. Aí diz que a necromante, vendo a mulher Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganastes? Pois tu mesmo és Saul. Versículo 13: respondeu-lhe o rei: não temas, o que você está vendo? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus, vê que a Bíblia deixa um D minúsculo aí, que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Cara, o cara está numa consulta com um médium, eu estou bobo de ver. Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e fez o quê? Se prostrou. Prostração aqui é a mesma coisa de adoração. Que loucura. Que loucura. Já não bastava jurar em nome do Senhor para um médio, não. Agora tem que o quê? Prostrar diante, na imagem da visão de um homem. Samuel disse a Saul, e não tem nada de Samuel aqui, isso é capeta mesmo: por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse a Samuel: por que, pois, a mim perguntas? Visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo. Porque o Senhor fez para contigo como para o teu intermédio, e ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Ameleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarás comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito, Saul, estendido por terra, foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, que não é Samuel aqui de forma alguma, e faltaram-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então presta atenção aqui, na construção de ideia. É um texto que foi longo, mas era importante eu ler com você para você poder entender. Então agora nós estamos vendo um cara que teve experiência com Deus, que era o rei sobre Israel, consultando o quê? Médiuns. Além de consultar, o cara dobra a sua testa ainda na posição de rei, diante um médium, ou diante a figura de Samuel. O que faltou aqui em Saul? A primeira coisa foi arrependimento, e a segunda coisa foi uma reflexão. Foi ele chegar em algum momento da sua vida,
como rei e pensar, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Não, mas ele não pensa. Ele simplesmente toma uma atitude no seu coração, ele faz o que é errado perante os olhos do Senhor, ele não reflete, ele não faz uma introspecção, olhar para dentro de si, e ele então toma decisões que são discrepantes com aquilo que condiz em relação à posição que ele está. Tudo faltou por quê? Ele não pensou, ele não refletiu. Aplicando esse texto aqui agora na nossa vida, eu queria fazer algumas aplicações práticas para o dia a dia, né? O que isso tem a ver com a gente aqui? Ninguém que vai constar necromante, mas tem algumas coisas que a gente pode poder aprender em relação a esse texto. Eu queria te fazer uma pergunta baseada com o tema de hoje, e o tema é: está dando certo? Tem funcionado? O tema da ministração hoje é, fala comigo assim, está dando certo? Essa é a pergunta, está dando certo? Está funcionando? E o primeiro ponto dentro desse tema é: está dando certo viver uma vida distante de Deus? Vira para o irmão do seu lado e pergunta: está dando certo viver uma vida distante de Deus? Tem funcionado? Tudo começa com uma mudança de pensamento, tudo começa com a introspecção, com o pensar, tudo na vida. Talvez você queria vir aqui hoje na igreja e ouvir uma palavra, você dá glória a Deus, aleluia, pular uma perna só, não, mas eu prefiro que você pense e tenha uma transformação de vida do que fique emocionado, 1000 vezes, porque a transformação, ela acontece quando você começa o quê? Pensar. Essa igreja é uma igreja conhecida como a igreja da palavra. Nossa função é trazer uma palavra para você, bíblica, centralizada, mas que você consiga aplicar no seu dia a dia. E a pergunta é: está dando certo viver uma vida distante de Deus? Como assim, pastor? Como que eu sei que eu estou vivendo uma vida distante de Deus? Primeiro, está lendo a Bíblia, porque a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É diferente. O que contém é uma figurinha, uma bala, aquelas balas esquis contém a palavra de Deus, tem uns versículos lá, mas a Bíblia é a própria palavra de Deus. Então a pergunta é: está dando certo? Você tem tirado um tempo para poder meditar na palavra de Deus? Está dando certo viver uma vida sem consultar a Deus, tomar decisões sem orar? Porque, irmãos, por mais que a gente tenha uma visão cósmica da vida que é lógica, mas a fé é o firme fundamento da vida do crente. Posso ouvir um amém? É a fé. A pergunta é: quando você fecha um projeto, você tem orado em cima disso? Porque essas são as atitudes palpáveis que definem que a gente serve a Deus e crê em Deus e confia em Deus. Então está dando certo? Tem funcionado viver distante de Deus? Tem valido a pena distanciar da casa de Deus? Porque por mais que você ache que não é importante, esse ambiente aqui é importante. Quando você quer ganhar massa muscular, onde você vai? Onde você vai? Quando você quer perder um pezinho, você procura quem? Nutricionista. Mas quando você quer ouvir uma palavra de Deus, tem que caçar uma igreja. Está dando certo viver longe desse ambiente de igreja, perder esse contato com Deus? Viver distante de Deus se aplica a diversas variáveis, sendo elas: conhecer o seu nome e não buscá-lo, conhecer o seu nome, mas não declarar como o único e exclusivo Deus da sua vida. Então são diversas variáveis que provam que eu estou distante de Deus, sendo elas eu conheço a Deus, mas não tenho muito assim aquele apego com Deus. Eu sei quem é Jesus, mas não sei muito sobre Jesus, porque eu nem leio a Bíblia, eu nem oro, não tenho intimidade, eu não faço nada. A pergunta é: está dando certo? Talvez esse vazio no coração seja por causa disso, porque não está dando certo, não tem funcionado, senhor. Meu irmão, se com Jesus já é difícil, meu Deus, imagina Carol sem Ele, com tanto capeta para encher o saco da gente dentro. Se com Deus, meu irmão, já é uma luta terrível, tremenda, agora imagina você viver uma vida distante da presença do Senhor. A pergunta é: está dando certo? Vira para o seu irmão do lado e pergunta: está dando certo? Não faz boquinha de piau, não fala, está dando certo? Está funcionando? E aí, está dando certo? Porque se estiver dando certo, beleza, continua. Mas a pergunta é: está dando certo de verdade? Quando você deita na sua cama, esse sentimento de vazio no coração, será que não é a ausência de Deus aí dentro?
Porque você preenche com pinga, com cachaça, com pornografia, e mesmo assim fica o buraco interno, está dando certo. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, está até poder com o microfone, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescidas ou acrescentadas. Você pode dar uma glória a Deus aí? Ou seja, o texto é muito forte. Busque primeiro a presença de Deus, busque primeiro a casa de Deus, e as demais coisas vão se organizando para que dê tudo certo. Vai tudo se organizando, vai tudo se ajustando. Jeremias 29:3 diz o seguinte: buscar-me-eis, e aí quando você me busca, me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Dizer para você uma coisa: Deus é um Deus exclusivo, tá? Ele não quer dividir você com ninguém. Ou você é completamente dele, ou você não é dele. Ou você tem ele como seu Deus, como o único Deus, exclusivo Deus, ou você não é dele. E a pergunta é de novo: está dando certo? Os gregos chegaram à conclusão de romper algumas coisas porque começaram a pensar. O que faltou em Saul foi o quê? Pensar. E o que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos pensando na nossa vida, tem dado certo? Segundo, em outra esfera da vida, fala assim: está dando certo? Muito devagarzinho. Está dando certo? Colocar o dinheiro como prioridade, ignorando a sua saúde emocional? Tem funcionado? Colocar o dinheiro como uma prioridade da sua vida, ignorando a sua saúde emocional, mental, física? Tem dado certo? Ou talvez esse dinheiro vai ser só para poder pagar os remédios que você vai ter que tomar durante essa jornada? Tem funcionado colocar o dinheiro como o principal? Porque entenda uma coisa: o dinheiro como uma ferramenta, ele é uma bênção, mas o dinheiro como o Senhor da sua vida, ele te escraviza, ele arranca tudo de você, inclusive a sua paz. Tem dado certo? Pastor, isso não acontece não. Só em São Paulo, né? Tudo quanto é trem ruim que a gente pensa acontece em São Paulo, em Minas não acontece. Acontece, senhor. Tem hora que as coisas estão dando errado, é porque nós estamos colocando o dinheiro como se fosse o principal da nossa vida. Entenda uma coisa, irmãos: dinheiro é só uma ferramenta para facilitar algumas coisas, só. É um facilitador. Eu estava vendo uma imagem dias para trás na internet, o tanto que esse trem me fez uma reflexão muito forte na minha casa. Eu vi que na Venezuela tinha uma imagem de um tanto de cédulas de dinheiro jogado no chão. Quando eu vi aquela imagem, eu tive um insight na hora. Eu falei: cara, essa imagem revela que de fato o dinheiro é só um mecanismo de meio, não é o fim. Porque se as pessoas da Venezuela não tiverem informação técnica, o dinheiro em si não adiantou nada. Quem está me entendendo? Eu não estou aqui pregando aqui pobreza nem miséria. Estou dizendo o seguinte: você precisa priorizar a sua vida ao invés de colocar o dinheiro como senhor de sua vida. Provérbios 23, versículo 4. Olha o que diz aí, eu quero que coloque aqui em cima. Provérbios, por favor. Provérbios 23, versículo 4. Olha o conselho, não é um conselho de um Zé Ruela, não. Não é um conselho de um CLT, é um conselho de um cara que teve todo o dinheiro, inclusive é o cara mais rico que já pisou na face da terra. Olha o que ele fala. 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Continua. Próximo. Asas. Só até aí. Ele diz que o dinheiro fica até um certo tempo, né? E daqui a pouco ele vai o quê? Se vai. Quarto tópico. Quem está aprendendo alguma coisa aí? Outra pergunta: está dando certo a obsessão pela carreira e os relacionamentos negligenciados? Você tem tido tempo com a sua família, com seus filhos? Ou tem só aplicado a carreira?
Seu negócio só é de falar de empresa, de plebenda, de investimento. Tem dado certo? Como é que está sendo a criação dos seus filhos? Porque esse processo é importante. Até que eles tenham uma maturidade para conseguir tomar algumas decisões na vida, você que é pai é uma peça fundamental no desenvolvimento deles. E talvez você está hoje aplicando a negócio, uma obsessão pela carreira, o tempo está passando, seus filhos estão crescendo, estão sendo discipulados pelo que prega na escola, daqui a pouco está você vendo uma pessoa na sua casa que você nem reconhece. Sabe por quê? Obsessão pela profissão, pelo trabalho. Obsessão, é obsessivo, porque tudo que é demais, irmãos, acaba sobrando, inclusive até o trabalho exaustivo, se torna peso. E a questão é, que é válido lembrar, que você só é importante enquanto está rendendo lucro, e o dia que você parar de render lucro, você vai o quê? Ser substituído. A pergunta é, tem valido a pena? Negligenciar tempo com família, com filhos? Não estou dizendo aqui em abrir mão da sua profissão. Quem está me entendendo? Não estou dizendo que ser negligente, abrir mão da sua profissão e ficar o tempo todo focado. Não estou dizendo isso não, com filho não. Estou dizendo tem valido a pena negligenciar o tempo oportuno com família? Trabalho vai, viu? Família permanece. Trabalho passa, te contratam, te mandam embora, os seus filhos permanecem seus filhos. Não tem ex-filho, tem ex-emprego, ex-filho não tem. Gênesis aqui capítulo 2, 18 fala sobre isso, Salmos 12, 127, 3 fala sobre isso. Vamos adiantar para ganhar tempo. Uma outra percepção sobre está dando certo. Está dando certo, fala comigo assim, a pressão da perfeição. Está dando certo, essa pressão de ser perfeito, de ser um homem perfeito. Uma coisa que a gente tem como característica, as pessoas usam contra a gente. Todo mundo quer a imagem de um pastor maravilhoso, de terno e gravata, sabe? Aleluia, glória a Deus. Essa é a visão que todo mundo tem. É homem de Deus só se tiver com terno e gravata arrumadinho ali. Não, é pastor de Deus, é homem de Deus. Por quê? Porque essa é a visão que as pessoas têm. E elas querem implantar isso dentro do nosso ambiente aqui também. Aí o que acontece? Acaba que as pessoas que estão no altar, sendo pastor, líderes, eles querem pregar uma imagem de perfeição. Não peida, numa rota, não fede sovaco, é tudo homem de... Não, irmãos, pelo menos aqui no El Shaddai, a gente é normal. Amém ou não amém? A gente é normal. Se você me fizer raiva, eu vou ficar nervoso. Se você me fizer uma gracinha, eu vou descontrolar todinho. Ou é muito pesado essa imagem de perfeição. Quem está me entendendo? Tem dado certo, senhor? Vestir essa roupagem de perfeição? Tem funcionado? Se é isso mesmo, pessoa perfeita? Porque a Bíblia diz que a nossa justiça ela é como um trapo de imundícia. Tentar aparentar uma coisa que você não é. Não, irmão, não funciona não, senhor. É teórico, é bonito, mas não é prático. O prático é isso aqui, ó, é o que você está vendo aqui, ó, de verdade. Aí muitas pessoas usam isso contra a gente. Lá, El Shaddai é carnal, o povo não é espiritual. Não, a gente é espiritual. Só que a gente é homem de Deus e entende que as coisas são naturais. Quem está me entendendo? Se eu der no seu beliscão, o que você vai fazer na hora aí? Ou vai avançar em mim, ou vai gritar. Por quê? Porque é uma coisa natural. Deu 8, 9 horas, está com o quê? Com fome. Porque você é pessoa natural, normal. Ou, a pergunta é, está dando certo? Essa imagem de perfeição, até quando você consegue sustentar isso? Tem funcionado? Deixa eu te perguntar, qual que é a moeda de paga que você recebe por causa disso, Juninho? Tem assim um preço, uma moeda valiosa? Não, irmão, não. A única coisa que você recebe, sabe o que é? Uma ausência no coração, porque você tenta ser uma coisa, sustentar uma coisa que você nem queria fazer aquilo. Quem está me entendendo? Seja normal, senhor. Sorri para os outros aí, dá um sorriso aí. Aí, acordinha normal. Tem dia que você acorda bem. Tem dia, mulher geralmente acorda bem uns 2 dias. Depois a TPM ataca, meu Deus do céu. Aí descontrola tudo. Só seja normal. Para de querer sustentar uma imagem de perfeição, de santa. O crente é mestre em ser assim.
Quando é um problema da casa dele, dos filhos dele, não, aí não. Mas quando envolve um terceiro, meu Deus do céu, o dedão apontando, não sou, seja normal. Deus não te cobra a perfeição. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, mas nós não somos perfeitos. Fala comigo, eu estou, mais forte, eu estou em um processo de aperfeiçoamento. Como? Ser um melhor marido o dia que passa, ser um melhor filho, ser um melhor crente. Estou aperfeiçoando, para que um dia eu possa estar com meu Deus lá no céu, celebrando com Ele, nas bodas de Caná. Isso. Mas aqui nessa matéria bruta, não, me conta outra, pô. Se passássemos o que a gente pensa nesse telão da igreja, você ia ficar escandalizado com tanta informação perigosa que a gente pensa aqui. Num dia a gente pensa em matar alguém, pensa em abraçar alguém, pensa em elevar alguém. Não sou. Para de tentar aparentar uma coisa perfeita. Você não é perfeito. Vira o seu irmão do lado e fala, você não é perfeito. Se você estiver no concurso de perfeição, você está no concurso sozinho, porque eu não estou. Não quero ser perfeito. Não quero pintar uma imagem de tentar te agradar para não dar conta de sustentar você. Não vou dar conta de sustentar essa imagem, velho. Daqui a pouco, se você aproximar perto de mim, você vai ver alguma coisa, um pé de galinha, uma pere... Irmãos, está dando certo? Tem funcionado? O apóstolo Paulo, que é um dos caras mais fenomenais, o próprio Deus coloca um espinho na carne dele e fala, Paulo, a minha graça, ela o quê? Te basta, e o meu poder, ele aperfeiçoa as suas fraquezas. Aí logo ele pensa, logo me gloriarei. Depois de entender que Deus, ele aperfeiçoou em mim através das minhas fraquezas, eu vou o quê? Ficar feliz por causa disso, porque Deus é comigo, independentemente de eu acertando ou errando, ele continua sendo meu Deus. Viu? Ele pensou, ele não lamentou, não tem como então, não, ele entendeu, aceitou e bola para frente. Mais um ponto, está dando certo o culto à juventude e não a aceitação da maturidade. Irmãos, tem muita gente que amadurece na idade, mas o psique, a mente, ainda é de Peter Pan, infantil. Filipenses capítulo 3:15, por isso todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa maneira, porém se em alguns aspectos pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. O apóstolo Paulo também diz o seguinte, que ele em algum momento da vida dele, ele pensava como menino, ele agia como menino, logo ele o quê? Decidiu abandonar o comportamento de menino. Ele decidiu, está vendo que não é uma coisa que acontece sem decisão? Você pode estar com 40 anos de idade, ser um infanto, e ter alguém com 18 anos ser mais maduro que você? A pergunta é, tem dado certo? As pessoas têm dado a devida credibilidade em você? Quando você chega, as pessoas levam a sério o que você fala? Porque esse comportamento de amadurecimento, ele é uma decisão, Fernando. E se você não decidir, você vai acabar sofrendo por essas consequências de não amadurecer. E a pergunta é, tem dado certo? Não assumir a postura? Tem cara que namora com uma moça, que no primeiro dia ele briga para dividir o lanche. A mulher tem que dividir o lanche com ele, porque ele não... Cara, eu sou da geração que vai me ensinou que o homem paga as contas e empurra o carrinho. Eu ainda sou dessa geração. Por quê? Porque não amadureceu. Fala um trem com você, pronto, é suficiente para acabar com sua fé. Não sou. A pergunta é, tem dado certo? Tem funcionado? Mais um outro, para a gente ganhar tempo. Está dando certo? Ficar preso no passado ao invés de olhar para o futuro? Fala comigo, está dando certo? Guardar mágoa dos outros? Tem dado certo, irmão, guardar ódio dos outros, mágoa dos outros? Porque essa pessoa, ela continua vivendo a vida dela. Interessante, né? Quando você guarda mágoa de uma pessoa, você passa mais tempo com aquela pessoa do que você imagina. Você acorda com essa pessoa, você toma café da manhã com essa pessoa, você dorme com essa pessoa, você comemora datas importantes com essa pessoa, porque a pessoa continua vivendo a vida dela, e você continua mastigando a sua mente ódio e raiva daquela pessoa. Eu costumo dizer um exemplo muito simples, é como tomar um copo de veneno, esperando que o outro morra. Morre não, só
fica saudio, até engorda mais. Mas outro ponto, está dando certo a resistência em não aceitar ajuda? Tem dado certo? A gente que é de uma geração mais antiga, pensamento antigo, não falo de idade, mas de pensamento antigo, nós temos uma resistência em procurar profissionais do psique. Aí talvez você está adoecendo emocionalmente, mas a sua rigidez, a sua mentalidade, não, isso é trem de gente doida. Procurar psicólogo, psiquiatra, é trem de gente doida. Tem dado certo? Uma semana está tudo bem, na outra semana cai uma moita de cabelo. Tem dado certo, senhor? Numa semana não caiu uma moita de cabelo, mas a unha, menino do céu, tacaram comida até aqui em cima, de tanto roer ela, de ansiedade. Sabe por quê? Porque não procura um profissional, não procura uma ajuda, não arranca para fora as informações que está matando de pouco em pouco. E a pergunta é: tem dado certo? Tem funcionado? Mais um outro ponto: tem dado certo não aceitar que as coisas estão em constante mudança, quer você queira ou não? Quem gosta de um friozinho? Levanta a mão para ver, quem gosta de um tempo frio? Tem como vocês mudar o clima aqui agora para deixar frio? Nem com ar-condicionado, senhor. Porque as coisas estão em constante mudança. Ontem estava chovendo, hoje está calor, amanhã chove de novo, amanhã o sol abre, amanhã está nublado, tudo está em constante mudança. Pessoas casam, pessoas perdem casamento, pessoas namoram, pessoas perdem relacionamento, tudo está em constante mudança. E talvez você não se adaptou a isso. Estava no casamento, fez de tudo para dar certo, e acabou não dando certo. Aí você não adaptou à mudança. Já passaram mais de 3, 4 anos e você ainda fica preso àquilo que aconteceu e não segue a vida. Olha aí, tem dado certo? A moça terminou com você, está querendo matar ela. Vai dar certo esse negócio mesmo? Vai funcionar? Tem dado certo, senhor? Pergunta para você mesmo aí, tem dado certo? Funciona? Então, irmãos, entenda uma coisa: tudo muda, tudo se transforma. E se você não aprender a adaptar e entender essas coisas, você vai parar no tempo e vai sofrer e degradar de tempo em tempo e acabando com tudo. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Quem foi abençoado nessa noite? Eu queria orar com você antes de encerrar esse culto. Os meninos do louvor vai vir? Vai vir, Neemias? Cantar algum xeregudega aqui? Queria que você colocasse a mão sobre o seu coração aí. E nós estamos acabando já. E eu queria que você orasse comigo nesse momento. Nós falamos de pontos aqui importantes, pontos fundamentais da vida. O mais importante é a sua vida com Deus. De todos eles, se você não pegou nenhum, preze pelo primeiro. Vida com Deus. E a pergunta é: tem dado certo viver distante de Deus? Coloca a mão sobre o seu coração e, como eu disse, vamos orar. Espírito Santo de Deus, o Senhor me conhece além da maquiagem, o Senhor me conhece além do sorriso no rosto, o Senhor me conhece além da minha calça jeans da Calvin Klein, o Senhor me conhece por inteiro, por completo. Tu és o Deus que sonda os corações e conhece o mais íntimo do homem. Aquilo que a mente humana nem pode conceber, o Senhor já sabe. Então, por isso, nessa noite, nós queremos pedir ao Senhor uma coisa: começa a me mostrar a necessidade de me conectar com o Senhor novamente. Se existe alguém nessa noite que está distante do Senhor e que precisa de fato criar uma aliança contigo, que o Senhor, que é Espírito Santo, possa trazer para ele essa consciência plena agora. Deus, começa a falar aos corações, vai quebrando a resistência, vai quebrando o empecilho, vai quebrando essas coisas que fazem atrasar a nossa vida. Coloca em nós o sentimento de entendermos que nós não estamos aqui por acaso, tudo é uma ação do Senhor. Não estamos espiritualizando tudo, porque nós entendemos que o Senhor dá o livre-arbítrio de tomar decisão, mas nós entendemos, se estamos no lugar que o Senhor está, se a tua presença está, algo precisa acontecer de proveitoso em nossa vida. Por isso, nessa noite, eu peço ao Senhor, toca o nosso coração, começa a nos mostrar os pontos e as áreas que nós precisamos mudar.
se é um pensamento, se é uma resistência, se é algo que está dentro do meu coração, que está me matando aos poucos, Deus me dá força para poder mudar, me ajuda, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Meus queridos, eu quero aproveitar esse momento agora também fazer um apelo, baseado no que eu disse aqui. Quem sabe você está aqui hoje nessa noite e você já ouviu sobre Jesus, você conhece o que é uma igreja, você tem essa noção, mas até hoje você não firmou um compromisso com Jesus. Dizer para você uma coisa: quando você vai comprar uma casa, você precisa pelo menos ir na caixa ou no Sicoob, num banco qualquer, e registrar ali a documentação para então você ter posse daquela casa. Não é assim que acontece? Sim ou não, queridos? Quando você vai casar, você precisa ir diante da autoridade lá do cartório, que é uma juíza de paz, um juiz de paz, então assinar uma documentação, então ele vai fazer ali uma ação e vai oficializar aquele ato. A mesma coisa funciona em relação à vida com Deus. Como que eu sei, ou quais são os passos importantes para mim poder aprender a conectar com Deus? Primeira coisa é assumir um compromisso com Deus. Para casar tem que ir no cartório, romper a vergonha, né? Pegar o moço pela mão e falar: vamos embora casar. Aí chega lá a juíza de paz, faz toda aquela celebração e você casa. Convida uns parentes, uns padres. Tem o quê? Tem o quê? Testemunha para firmar aquele ato. Quando você vai comprar uma casa, tem que ter o quê assinado lá embaixo? Testemunha também. Então tudo que é importante para nós precisa ser feito dessa forma. A mesma coisa é relacionada com Deus. Como que eu sei, pastor, que essa mensagem aqui é para mim? A pergunta é: você tem compromisso com Deus? Você foi alguma vez na frente, levantou a sua mão e disse: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador? Se você não fez isso, não adianta eu falar assim: cara, eu sou crente, que eu gosto dos crentes. Não. Eu gosto de Jesus, ele é bacana demais, então ele é meu Deus. Não funciona assim. Para mim poder cortar cabelo na sua empresa, lá eu tenho que o quê? Assinar um plano, não é? A mesma coisa em relação a Jesus. Para você sair da figura de criação e transformar em filho, você precisa publicamente dizer que Jesus é o seu Senhor da sua vida. Vocês podiam dar glória a Deus aí, gente, entendendo isso. Não vocês, né? Existe alguém nessa noite que quer firmar uma aliança com Jesus? Veja bem, não é comigo, não é com El Shaddai, nem com a Rafaela, nem com Neemias, não é com a gente não, é com Jesus. O que você precisa fazer? Vim aqui na frente, nós vamos orar por você, concretizando esse ato. Veja bem, fisicamente nada vai acontecer, eu não vou te empurrar, não vou apertar o seu pulso para você cair e falar: nossa, a Rafaela recebeu mesmo Deus, hein, cara, caiu no chão. Não vou fazer isso não. Eu vou apenas orar por você e concretizar esse ato, só isso. Aparentemente aqui na terra nada muda, mas no mundo espiritual há uma mudança de transformação por completo. É mais ou menos assim, imagina só que você é uma criatura. Chega aqui, Gerê. Você é uma criatura. Como criatura, melhor, você está numa loja lá e você é um iPhone. Fala igual a Vitória dou conta disso não. Você é uma criatura. Como criatura de Deus, você foi criado. Você não tem um Senhor sobre a sua vida. Aí o que acontece? Quando você levanta sua mão, Márcio Batom, e fala: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor, é mais ou menos assim, não tinha uma plaquinha sobre você. Aí vem Jesus e diz: agora é propriedade exclusiva minha, pertence a mim. Obrigadão. Deu para entender o peso disso? Não vai acontecer nada aqui no natural, mas no mundo espiritual, você, a partir desse momento, pertence ao sangue do Cordeiro, e sobre ele está protegido. Não tem capeta, não tem demônio, não tem macumba, não tem nada que vá contra a sua vida, porque Jesus é superior a todas essas coisas. Viu a importância? Viu a importância desse ato? Pastor, mais uma vez eu aceitei Jesus, mas aí eu distanciei e voltei. Não, você tem que vir cá reconciliar. Você viu quando você briga com a mulher? Você tem que falar o que com ela? Desculpa. A mesma coisa é esse ato de vir aqui na frente. Jesus, olha, eu tropecei mesmo, mas estou arrependido. Quem está me entendendo, irmãos?
existe alguém que hoje nessa noite que quer firmar uma aliança com Jesus, mas antes disso, feche os seus olhos. Eu quero te levar à plena consciência. Olha que interessante. Faça uma pergunta para você mesmo, uma introspecção. Se hoje você morresse agora, nesse momento agora, acabou, seu último dia de vida, saiu naquela porta ali e deu errado, você iria para o céu? Ir para o céu é morar com Jesus? Pergunta aí para você mesmo. E é interessante que a sua mente, você não consegue enganar ela. Você não tem como se sabotar. Você sabota o terceiro, você não. Pergunta para você mesmo aí: se hoje fosse meu último dia de vida, será que eu seria salvo? Olha para mim. Se gerou dúvida no seu coração, é porque você não é salvo. Porque salvo não é pelas ações boas, salvo não é porque é um cara bacana, legal, ou que acerta. Não, salvo é alguém que entendeu a importância que foi comprado pelo sangue de Jesus. Fim de papo. Gerou dúvida no seu coração, você não é salvo. Mas olha que interessante, a partir desse momento agora surge uma oportunidade para você. Vocês podem dar uma glória a Deus. Tem que estar ensinando vocês tudo. Existe alguém nessa noite que quer firmar uma aliança de compromisso com Cristo? Levante sua mão, que nós vamos apenas orar por você. Um moço ali. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode aumentar o tom da sua adoração, em nome do Senhor? Aleluia. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Tem ciúme de mim. Aleluia. Aumenta o tom da sua voz. Aleluia. Aleluia. Levanta suas mãos do céu. Me ama. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Me ouça falar. Aleluia. 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 Existe mais alguém nessa noite que está aí no fundo, que precisa reafirmar uma aliança com Cristo ou começar? Aproveita a oportunidade. Não deixa esse tempo oportuno passar, porque você não sabe o dia de amanhã. Existe mais alguém nessa noite que precisa reafirmar ou começar uma aliança com Cristo? Não seja resistente. Aleluia. 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 Entenda uma coisa, olha para mim, vocês estão aqui na frente. Caminhada com Cristo Jesus é muito simples de entender. Vocês não são perfeitos, não serão perfeitos, não tem nada disso. Vocês estão agora cumprindo um começo importante de uma longa jornada. O que vai definir não é só esse ato aqui. O que vai definir é a constância na caminhada com Cristo. Então esse ato é o começo. Ele é como se fosse o start para uma caminhada com Cristo Jesus. Mas o que define é a minha continuidade. Então presta atenção. Em alguns momentos você vai caminhar e vai tropeçar. Em outros momentos você vai cair. Mas o importante é continuar. O importante é continuar caminhando. Só isso. Só isso. É servir a Deus, vir na igreja, ouvir uma palavra, ter temor de Deus. E aí com o tempo, o Espírito Santo, que é Deus, ele vai ajustando você internamente, movendo em você. Mas o primeiro passo é permanecer. Repita comigo essa oração em nome de Jesus. Fala assim: Espírito Santo de Deus, nessa noite eu ouvi a voz do Teu Espírito Santo, e eu quero começar uma história contigo. Peço para que o Senhor me dê força para permanecer a minha caminhada contigo. Escreve o meu nome no livro da vida, e não permita que, mesmo que eu vá tropeçar, eu desanime dessa longa jornada. Não é um dia, não é 2 dias, é uma jornada para toda a eternidade que eu firmo hoje, em nome de Jesus. Algumas pessoas vêm aqui na frente, abraçam esses irmãos aqui. Me ama, aleluia, glória a Deus. Me ama, Ele me ama, Ele te ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama.
Aleluia. Glória a Deus. E não precisa cantar ela, te adorar não sustenta, te adorar. Meus irmãos, nós vamos acabar o culto agora, mas eu coloquei os meninos em aperto aqui agora para cantar uma música para a gente finalizar. Ei, Paulinho, suou e agora, hein, bichão? Puxa na capela aí, vamos na voz aí. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim, de lugar alto não mais manso. alcançar, só para eu mostrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer Em ti não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar, te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia, Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. o Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Te adorar é o que sustenta. Cante. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando. Foi só ensaio. Te adorar é o que sustenta. Eu não vou. Te louvar em meio às É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Meus amados, que vocês tenham uma semana abençoada e abençoadora. Que seja um tempo de portas abertas na vida de vocês. Que vocês vejam Deus nitidamente agindo através de você no seu dia a dia, em nome de Jesus. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Vai em paz, beijo no coração, amo vocês. Tchau. Te adorar